tarde a todos. Nós podemos começar agora, né? Hoje é o último dia da Semana Jurídica, tem sido um prazer receber todos vocês todos esses dias, né? O Centro Acadêmico está imensamente feliz com o quórum de todos os eventos, então tem sido muito legal, principalmente porque a gente está tratando de um tema, né, que é a autonomia e a humanização, que é um tema que nos permitiu abordar aspectos do direito, e geralmente nós não vemos uma formação mais corporativa, vamos dizer assim, né? 4 semestres de negócios, no fim das contas, acabam levando a gente para alguns lugares. Então é uma oportunidade muito interessante que a gente está tendo de discutir sobre os usuários de drogas, redução de danos, como foi na segunda-feira. Na terça-feira, que nós recebemos aqui especialistas em educação pública, né? Debatemos os movimentos secundaristas. Quarta-feira, transferência de renda. Na quinta-feira, ontem, prostituição. E hoje, a crise carcerária, a reinserção do indivíduo por meio da liberdade. Então, eu tenho alguns breves agradecimentos a fazer, para a gente poder terminar essa semana, como tem sido com chave de ouro, com esse quórum excelente. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a equipe que permitiu a realização da Semana Jurídica. Estou falando aqui do Bruno Melnick, Caio Dias, Júlia Barreto, Letícia Vicente, Matheus Oliveira, Maior Ogea, Paula Barbosa, Rafaela Monese, Vitória Ock e eu formamos a equipe de realização deste evento. E também gostaria de agradecer à FGV, em especial a Sheila, que tem sido uma pessoa muito importante para a gente realizar todos esses eventos, tem feito o possível e o impossível para acomodar tudo que a gente quer fazer, com a grandeza que a gente quer fazer. Então aqui cabe agradecer a Sheila, a Daiane, o Lívio, o pessoal do LEP, que tem o pessoal de TI, que tem sido de muita ajuda também durante todos esses eventos. O pessoal da recepção, sempre à disposição para ajudar a gente no que precisa. O pessoal do serviço de Copa, todos os funcionários no geral. Esses sim merecem uma salva de palmas, por favor. Os funcionários da FGV. Agradeço, por fim, a todos os convidados que vieram, ao professor Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. Para quem chegou hoje, eu estou a semana inteira tentando acertar o nome dele, finalmente está escrito. O professor Luiz Fernando ajudou com a Semana Jurídica, fazendo doação de 30 livros sobre responsabilidade civil, que têm sido sorteados ao longo da semana, e hoje vai ser igual, vocês vão ser sorteados de acordo com o número na lista de presença. E também o nosso patrocinador, Souza Sescom e Tosini Freire, sem os quais esse evento talvez não fosse possível. Mas, enfim, obrigado aos escritórios. Vou passar a palavra aqui para o nosso presidente, Luiz Fernando Martinelli, e depois nós começamos um evento que vai ser mediado pela professora da FGV, Catarina Barbieri. Nós temos o prazer de recebê-la. Obrigado, professora. Bom, gente, é muito bom ver a casa cheia. Para quem está aqui já no terceiro ano, para quem já passou por outras Sejus e Sejacs, é difícil ter esse quórum. É a primeira vez que eu vejo uma sala lotada assim. É muito bom saber e ver que a gestão está fazendo parte disso. Bom, a gente sabe a faculdade que a gente está e a gente sempre fala, como gestão, desde que a gente entrou, do poder de mudança que a gente tem na faculdade. E ver isso aqui cheio, e ver esses temas sendo abordados, né, trocando essa ótica corporativa, que também tem o seu valor, mas trazendo esses debates que são super relevantes e que cada vez mais alunos da faculdade têm interesse em discutir. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui, a todo mundo da mesa de hoje, Catarina por mediar, obrigado. E não vou ser muito longo, vamos começar. Bom, gente, obrigado. Vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a presença de todos os nossos palestrantes de hoje, que certamente vão permitir que a gente tenha um debate muito interessante sobre um tema muito difícil e importante para a cidadania brasileira, que é a questão da crise carcerária e o problema da reinserção do indivíduo por meio da liberdade, né, que é a questão que se coloca. Eu queria agradecer ao Centro Acadêmico e aos organizadores da Seju pelo convite. E eu fico muito feliz, na verdade, de ver realmente essa diversidade de temas, perceber que a nossa comunidade discente está preocupada com
os grupos vulneráveis e também com a efetivação de direitos sociais, e acho que isso aparece ao longo da semana nas diversas mesas que nós já tivemos. Eu não vou me repetir aqui, todos já falaram sobre os temas que já foram tratados. Eu queria dar as boas-vindas, então, aos meus colegas de mesa, ao professor Alexandre de Moraes, que é professor associado do Departamento de Estado da Faculdade de Direito da USP e atualmente ministro da Justiça e Cidadania. É uma imensa oportunidade poder discutir esse tema com a sua presença aqui. A professora Anelisa Bechara, que também é professora da Faculdade de Direito da USP, do Departamento de Direito Penal, e que foi membro do Conselho Penitenciário Estadual, e acho que tem muitas coisas interessantes a nos dizer sobre esse tema. Ao Marcos Fux, que é diretor adjunto da Conexo Direitos Humanos e também diretor executivo do Instituto Pro Bono, é um parceiro da escola de longa data, né, agradeço imensamente, e é membro também do CNPCP, né, que é o Conselho Nacional de Política Penal e Penitenciária, ligado ao BPEN, ao Ministério da Justiça, e é uma das pessoas que tem uma participação muito importante na introdução da cultura pro bono no Brasil. A gente tem trabalhado muito com ele, agradeço ao Marcos Fux mais uma vez. E a Maria Solange Senese, diretora executiva do Instituto Ação pela Paz, gerente comercial. Ela na verdade, está há 17 anos atuando no sistema prisional do Estado de São Paulo, com iniciativas que colocam o poder público e a sociedade civil em contato, destinadas à redução da reincidência criminal no país, e acho que pode, talvez, nesse contexto do que a gente está chamando de crise carcerária, talvez nos dar alguns nortes para um debate sobre alternativas de como tratar o processo de reinserção do preso na sociedade. Então, eu não queria me alongar muito, eu queria só apresentar os membros da mesa e gostaria rapidamente de, então, passar a palavra para eles, para que nós possamos, então, ouvi-los por 10 minutos, cada um deles, só para dar um pontapé inicial, e depois que nós possamos abrir para uma rodada mais longa de perguntas, porque eu acho que há muitas questões, muitas dúvidas e muitas indagações que esse corpo de alunos aqui reunidos tem para fazer para os membros da mesa, tá bom? Então, gostaria de, primeiramente, passar a palavra para o doutor Alexandre de Moraes, que começará por 10 minutos. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos alunos, é um prazer estar aqui na FGV. Eu quero cumprimentar a professora Catarina, de Filosofia aqui da Faculdade Getúlio Vargas, mediadora, cumprimentar meu amigo, Dr. Marcos Fux, que atua junto ao Ministério da Justiça, no DPEM, no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, também é diretor executivo do Instituto Pro Bono, a minha colega de São Francisco, colega de USP, a Anelisa, cumprimentar a professora Solange Senese, diretora executiva do Instituto Ação pela Paz, todos os senhores, cumprimentar o nosso vice-diretor aqui presente. Então, nesse início, né, nessa nossa conversa inicial, só colocar algumas premissas básicas para a gente poder discutir a questão do encarceramento, a questão penitenciária no Brasil. Eu repito, já há algum tempo, há vários anos, mesmo antes de ser ministro da Justiça, que o Brasil ele prende muito, mas prende mal. Isso vem desde lá de trás, desde as ordenações portuguesas. Portugal já abandonou isso faz tempo, mas o Brasil seguiu nessa tendência de prender muito, mas prender mal. O que significa prender muito, mas prender mal? Significa trabalhar de uma forma quantitativa a pena privativa de liberdade e não qualitativa. Quando se trabalha de uma forma quantitativa, ou seja, desde o ladrão de galinha, que é furto, mesmo que seja um furto privilegiado, até o roubo qualificado, alguém que com fuzil pratica um crime colocando em risco a vida de várias pessoas. Então, desde o ladrão de galinha até o crime organizado que pratica o roubo qualificado, a resposta brasileira é prisão, é pena privativa de liberdade. E isso quantitativamente vai crescendo, vai inchando os presídios, vai tornando a população carcerária do Brasil
em números absolutos, é a terceira. Em números proporcionais por 100 mil habitantes, aí o Brasil fica lá entre 10 a 20 a classificação. Mas é um erro, né, prender muito e prender mal, porque mesmo nessa prisão quantitativa, depois que você prende alguém que vai no interior, pula um muro e furta um botijão de gás. Furto qualificado. Reclusão, pena privativa de liberdade. Alguém que estoura um caixa eletrônico, colocando em risco, né, com a explosão várias pessoas, está com um fuzil, reage à chegada da polícia, atira. Roubo qualificado, também pena privativa de liberdade. Você iguala questões, iguala crimes que não foram praticados com violência ou grave ameaça, com crimes que foram praticados com violência e ameaça. E na hora do cumprimento da pena, você aplica uma progressão prevista pela Lei de Execuções Penais, também igual a todos, 1/6. Aquele que não precisava estar preso, ou seja, aquele que não precisava ter uma pena privativa de liberdade, que a pena privativa de liberdade tem que ser a última a ser aplicada, podia ter uma prestação de serviço à comunidade, restrições, ele fica preso. Aquele que precisava ficar mais tempo preso, que pratica um crime com violência ou grave ameaça, esse, na hora de cumprir a pena, com 1/6 está na rua. Ou seja, se prende volume de prisões, só que qualitativamente você depois solta da mesma forma, com os mesmos requisitos, todo mundo. Então, alguém que praticou roubo qualificado, atirou, 5 anos, parece um computador, porque na prática poucos juízes não dão sempre a pena mínima. Então, roubo qualificado, 5 anos, 4 meses e 1 dia. 1/6, com 11 meses já volta para a rua. Ou seja, nós vamos prendendo, quem não devia estar preso, fica preso, também com 1/6 também está na rua. Mas o que ocorre é que você iguala crimes leves com crimes graves. Isso gera outros problemas, além da superlotação nos presídios. Nós temos hoje quase 640 mil presos. Isso gera também um atraso no processo. Desses 640 mil presos no Brasil, nós temos percentualmente 41% de presos provisórios. O que é o preso provisório? Vocês sabem? Aquele que ou está preso temporariamente, ou prisão preventiva, mas ainda não terminou o processo. A média mundial, para cada 10 presos, 2 são presos provisórios, 8 definitivos. O Brasil tem quase o dobro dessa média, o que é muito ruim também. Porque a pessoa ainda não foi condenada e continua presa. Nós temos, e desde que eu assumi o ministério, eu pedi um levantamento para que nós possamos, junto com a Defensoria, tentar extirpar isso. Nós temos em torno, se calcula, de 12% a 15% desses 600 mil presos, mais de 90 mil pessoas, que já cumpriram a pena. E por falta de uma assistência jurídica efetiva em alguns estados, ainda estão lá. Enquanto nós temos várias pessoas que praticaram crimes gravíssimos, que conseguem uma progressão, como não há o regime semiaberto instalado em todos os locais, já vai para o aberto, já está na rua. É algo que precisa ser alterado. Alterado da seguinte forma. E isso é algo que, agora quase 4 meses, o Ministério da Justiça está trabalhando, a partir do momento que eu assumi. Nós estamos fazendo todo esse levantamento, principalmente de quem, óbvio, já cumpriu a pena, não há razão para continuar. Dos presos provisórios, são 40%, alguns crimes que não há necessidade
de continuarem presos, para que nós possamos fazer, ainda agora, em outubro, mês que vem, um grande mutirão de audiência de custódia. Ou seja, a audiência de custódia é a audiência que todo preso provisório tem direito de ter uma audiência com o juiz, presente o promotor, o defensor, o advogado, para ver se há ou não necessidade dele continuar preso durante o processo. Então, verificar os casos que não há necessidade, e um deles, esse é o nosso primeiro corte metodológico no Ministério, e o Supremo agora em junho julgou isso, o chamado tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é aquele em que a pessoa ela acaba vendendo, levando drogas, porque, no mais das vezes, ela é usuária. Não é o grande traficante, é do crime organizado. E 76% das mulheres presas no Brasil, 76% das mulheres que são presas, é um número bem menor que os homens, mas 76% das mulheres, elas estão presas por tráfico. E desses 76%, 3/4 é o tráfico privilegiado. Ela levou droga para o marido, para o companheiro, para o filho na penitenciária e acabou sendo presa. A maioria com filhos. Veja, não há razão para nesse tráfico privilegiado. Não é o grande traficante, não é aquele que sustenta o crime organizado. Acabou por uma contingência, no mais das vezes ela até coagida moralmente pelo familiar a levar. Não há necessidade de que, durante o processo, principalmente, continue presa. É possível, com uma audiência de custódia, que você, o juiz, autorize. Nós estamos preparando uma série de medidas, encaminhe ela para um curso profissionalizante. Se tem uma dependência e concordar, porque a lei assim estabelece, a SENAD, que é outra secretaria do Ministério da Justiça, secretaria relacionada ao estudo, à prevenção contra drogas, pague um tratamento. A Secretaria das Mulheres, que é outra secretaria nacional do Ministério, tem esses cursos para as mulheres. Se não houver necessidade nem de uma coisa ou outra, durante o processo pode ficar com uma tornozeleira eletrônica. Não há necessidade de alguns crimes sem violência ou grave ameaça ficarem presos. A prisão, e eu encerro com isso, a prisão ela deve ser destinada, até porque em nenhum lugar do mundo inventaram uma outra forma de combate à criminalidade, no caso dos crimes com violência, grave ameaça. A prisão deve ser destinada aos crimes graves, ao tráfico de entorpecentes, porque o tráfico de entorpecentes é o que gera, o grande traficante é o que gera toda a criminalidade organizada e uma série de crimes, roubo, latrocínio, e aos crimes de corrupção. Porque, apesar do crime de corrupção, os crimes de corrupção, peculato, corrupção passiva, ativa, não serem praticados com violência ou grave ameaça, nenhuma outra forma de punição se mostra razoável, porque a pessoa, aquela pessoa corrupta, que guardou dinheiro, separou, ela nunca vai devolver tudo, você nunca sabe o que ela acabou subtraindo ou não. E tem um duplo efeito essa punição na corrupção. A corrupção não faz só mal à sociedade, porque falta dinheiro para educação, saúde, saneamento, faz mal também pelo simbolismo. Pelo simbolismo de que ninguém precisa levar a sério as leis, ninguém precisa levar a sério toda a estrutura legal. Salvo isso, salvo corrupção, os crimes graves de corrupção, violência ou grave ameaça e o tráfico de entorpecentes, não há razão, principalmente para o réu primário, ficar preso. Isso não deu certo, não dá certo, isso acaba gerando superlotação e promiscuidade entre aquele preso que não tem gravidade alguma, ele acaba ficando na mão do preso que realmente é perigoso, é ligado à criminalidade organizada. Então, uma ideia geral pelo tempo, mas agradeço a atenção de vocês.
Boa tarde a todos. Eu queria saudar todos os meus colegas hoje na mesa, a começar a doutora Maria Solange Senese, doutor Marcos Fux, o doutor Alexandre de Moraes e a professora Catarina Barbieri, a quem eu agradeço pelo convite. E eu não posso começar a falar sem antes parabenizar o Centro Acadêmico e a todos vocês pela iniciativa tão importante, né, de promover um debate sobre um tema que é tão esquecido, embora seja ou tivesse que ser um tema óbvio para a nossa sociedade, é um tema tão esquecido, e promover esse debate com pessoas tão, né, tirando, no meu caso, pessoas tão importantes e influentes, dentre as quais o próprio ministro da Justiça. Né? Um debate, portanto, duro, mas honesto e necessário. E eu começo a falar sobre o tema, sobre a crise carcerária, eu não sei, sobre a crise carcerária, retomando um pouco do nosso Estado, não é? E para chamar atenção em relação a um paradoxo que a gente vive. Nós vivemos na nossa história recente brasileira um período de mais de 2 décadas de ditadura militar, caracterizado pelo esvaziamento de direitos individuais, pela tortura, pelo desaparecimento forçado de pessoas, pela morte de pessoas, e por conta de uma série de mobilizações de forças sociais, nós conseguimos finalmente chegar a um Estado democrático. A partir desse Estado democrático, chegamos a uma Constituição também democrática, uma Constituição que garantiu uma série de direitos fundamentais, direitos individuais, oponíveis, portanto, ao próprio Estado, oponíveis ao poder punitivo. E aí nós temos o princípio da legalidade, a presunção de inocência, a proibição de tortura, a proibição de tratamento desumano ou degradante, o devido processo legal, a proscrição da pena de morte e tantas outras garantias fundamentais. O que chama a atenção é que, a despeito de todas essas conquistas, a despeito de a gente estar em pleno regime democrático, nos parece, na verdade, a gente tem certeza que essa democracia que a gente ajudou a construir tortura e mata mais do que o ciclo militar fez. Esse é um paradoxo. E há de se pensar por que isso é assim. Há de se pensar por que direitos humanos, em pleno regime democrático, parecem não combinar ou não poder combinar com a proteção social por meio do direito penal. Parece que há um conflito, e na verdade não tem que haver conflito nenhum. A impressão que se tem é que, para garantir a melhor proteção social, eu tenho que retirar garantias individuais, eu tenho que tratar mal indivíduos. E essa é uma grande falácia. Aí está o grande paradoxo, que demonstra, na verdade, as dificuldades que nós temos no Brasil, tanto da compreensão quanto do tratamento de conflitos sociais que são transmutados em delitos por conta da nossa lei. Um penalista, que acho que todos vocês conhecem, do Paraná, já afirmou que uma das formas de melhor conhecer o nível de desenvolvimento de um determinado Estado é verificar como esse Estado trata penalmente os seus condenados. Se isso é assim, o Brasil está muito mal. A gente não pode dizer que a gente está diante de um modelo democrático concreto. Talvez, e aqui estando ladeando o atual ministro da Justiça, a gente pode observar um comentário feito pelo anterior ministro da Justiça, que dizia preferir ser morto do que entrar para o sistema penitenciário brasileiro, do que estar preso. Isso é muito sintomático. E se isso é assim, eu começo o tratamento, então, da crise carcerária baseada nesse paradoxo. Eu trago alguns números, que são números que acho que são conhecidos de todos vocês. Esses dados todos vêm do Infopem. O que também chama a atenção, porque os dados do sistema carcerário brasileiro são dados pouco cuidados, eu diria. São dados desatualizados, nós não temos dados muito recentes, então eu trouxe o que há, baseada no Infopem. Veja que interessante esses dados. Se a gente fizer uma análise dos últimos 20 anos, ou dos últimos 10 anos, enquanto a população brasileira aumentou em 10%, a população carcerária aumentou em 100%. A média de superlotação, a superlotação é uma realidade. O próprio Alexandre, eu vou tratá-lo
assim, no debate, comentou, né, ou observou essa superlotação. Dentro dessa realidade de superlotação, a média no país é de 66% e em estados como Pernambuco chega a 184%. Se a gente lidar com alguns outros... Eu estou pedindo porque eu não estou conseguindo. Se a gente lidar com esse nível de crescimento, essa taxa de crescimento da população carcerária no Brasil, 575%, a gente vai ver que em relação aos países que mais prendem no mundo, embora o Brasil possa ser considerado em números absolutos o terceiro a prender mais, na verdade, nós temos, nos últimos anos, ou de 2008 até 2014, o Brasil campeão, né, em taxa de crescimento de encarceramento. E nos últimos 20 anos a gente pode dizer que o Brasil foi o maior criador de vagas no sistema carcerário no mundo, com crescimento de 400%, muito maior do que os Estados Unidos, que é o segundo colocado nesse ranking, um crescimento de só 67%. É muita diferença, né? Isso deixa patente o equívoco de tentar resolver os problemas da prisão com mais prisão. Tem alguns outros dados, esses pode passar? Eu vou passar rápido, porque na verdade eu imaginei que tá bom aqui. Eu imaginei que a gente fosse ter um pouquinho mais de tempo para discutir, está muito introdutória, mas o que o nosso sistema mostra é o sistema de tratamento de sujeitos como não sujeitos. A superpopulação carcerária é só um dos problemas do nosso sistema, né? Talvez o problema mais imediato ou mais visível, mas nós temos outros problemas e problemas mais profundos e que nos trazem algo muito pior. Você volta para mim, por favor? Quem chuta quantos presos tem? Essa é uma cela padrão, uma cela normal, com capacidade de 6 e 8 presos. Quem chuta quantos presos tem dentro? Não dá muito para enxergar porque está escuro, né? Não está tão escuro porque o flash para tirar foto permitiu que se visse alguma coisa, porque é escura mesmo. Quantos presos tem dentro? 60. Próxima slide, por favor. E esses são a primeira foto é de Vila Independência, um centro de detenção provisória. Essa é de Diadema, todas celas normais. Próximo slide, por favor. E aí vocês veem um pouco a situação. São fotos todas tiradas em visitas a presídios no estado de São Paulo. Pode passar, por favor. Essas são as celas chamadas celas de seguro, para aqueles internos que têm que se isolar dos outros por questões de segurança. O próximo, por favor. Aqui é uma cela de castigo. O próximo, por favor. E aqui a gente tem um problema, um dos problemas gritantes dentro do cárcere, né, que é o problema básico da água. Não tem água. Né? Banho e descarga, saneamento básico, é algo que talvez utópico. Né? Limpeza pessoal e limpeza de cela, aliás, esse é um dever de asseio, é um dever do preso, segundo a Lei de Execução Penal brasileira. E é difícil, né? Sem água. Água para beber também é um problema. Aquecimento da água, nem pensar. Próximo slide, por favor. Outro problema fundamental, a assistência material. Né? Aquilo que os internos têm é aquilo que é feito chegar por meio de familiares, quando há familiares que fazem chegar. Próximo slide, por favor, depois a gente pode voltar a esses pontos de discussão. Nós já falamos um pouquinho sobre o problema do encarceramento feminino. E o encarceramento feminino é um problema seríssimo no Brasil. Não só porque a nossa sociedade é machista, e isso se reflete dentro do cárcere, portanto as presas muitas vezes estão no ambiente masculino, né, em antigos presídios masculinos adaptados ali, ou mal adaptados para elas não recebem visita e elas têm os filhos presos. Nós temos o problema das crianças presas. O que se faz com esses bebês? Né, depois de um tempo. E depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre o que é feito com esses bebês. Próximo, por favor. A grande pergunta que eu faço é: a gente está diante de caos no sistema carcerário, ou o sistema carcerário não é nada caótico, ele é absolutamente coerente com a ideologia que se quer ter de tratamento desses presos. Porque aí a gente não fala mais de caos, a gente fala de um sistema absolutamente coerente com uma determinada linha ideológica, que de democrática não tem nada. E aí a gente está diante, o próximo, por favor, a gente está diante de
de um círculo vicioso, que é esse. Um instinto social primitivo de vingança que demanda ao Estado essa vingança. O Estado politicamente atende esse instinto social, apenas se transforma numa retribuição cruel, um mecanismo de retribuição cruel. O cárcere fica desumano. Nesse cárcere desumano tem a vulneração de todos os direitos fundamentais, e isso vai levar a maior violência social, porque esses egressos do sistema não conseguem voltar à sociedade. E essa maior violência social leva a sociedade de novo a pleitear mais segurança do Estado, e aí a gente fecha um círculo vicioso. Portanto, eu vou parar aqui, porque meu tempo acabou, mas depois a gente volta a discutir, e eu quero mostrar para vocês depois uma decisão judicial muito interessante do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o sistema carcerário, sobre a visão que se tem do que é a pena e do que é o preso no Brasil. De novo, agradeço muito o convite de ter vindo aqui hoje. Obrigada, Anelisa, pela exposição, que ainda que breve, acho que traz alguns elementos importantes para a gente fazer o debate, né? Acho que alguns dos alunos estavam, na verdade, no semestre passado, numa discussão que a gente teve no Sublep, especificamente sobre encarceramento feminino, né? Com algumas pesquisadoras que analisaram os dados do Infopem, outras pesquisas que foram feitas sobre mulher, gênero e cárcere, né? A questão do aprisionamento das crianças para que elas possam, então, ter o direito básico de, enfim, acesso à própria mãe, né? E os dados da população carcerária feminina que só vem crescendo, né? Os dados que a gente tem são do Infopem 2014, se eu não estou enganada, né? Mas que mostram um crescimento expressivo da população carcerária feminina, ainda que sim ela seja menor do que a masculina. Queria só passar rapidamente a palavra para o Marcos Fux. Eu vou controlar o tempo à distância, tá bom? Então, com a ajuda ali do pessoal do fundo, tá bom? Você tem... Tá certo? Dá tempo, mal comecei. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o Centro Acadêmico aqui da Getúlio Vargas, Direito, na pessoa do Caio Palumbo. Eu já estou sendo injusto, porque tem outros jovens simpáticos que fizeram acontecer esse evento, então, parabéns a todos envolvidos. Cumprimentar o ministro Alexandre Moraes, Maria Solange, Anelisa, minha amiga de longa data, Catarina. Cumprimentar aqui a Heloísa Machado, que em 2005 me levou para conhecer uma unidade da Fundação Casa, no Tatuapé, e naquela ocasião tinha sido um espancamento coletivo. Nós fomos conversar então com o secretário de Justiça e então também presidente da Fundação Casa, Alexandre Moraes, que acumulava essa pasta, e ao denunciarmos aquele espancamento, ele tomou as medidas e afastou os espancadores, agressores, enfim, não sei qual adjetivação nós podemos dar para esses senhores, mas infelizmente o Tribunal Regional do Trabalho reintegrou aquela medida. Cumprimentar também o professor Paulo Goldschmidt, é o único atleticano que eu conheço, o único torcedor do Atlético que conheço, está todo animado nesse momento. Acho que eu vou reagir um pouco às duas falas. A primeira reação é que o sistema prisional brasileiro não é levado a sério desde o Código Criminal do Império, o Código Criminal do Império, que foi editado em 16 de dezembro de 1830, era muito lista. No artigo 38 dizia: a pena de morte será dada na forca. Negócio incrível. E mais, os corpos dos enforcados serão entregues a seus parentes ou amigos, se os pedirem aos juízes que presidirem a execução, mas não poderão enterrá-los com pompa, sob pena de prisão por 1 mês a 1 ano. Ou seja, não sei o que o juiz ia fazer em casa, mas... Então era... E no artigo 48 dizia que as penas no Brasil deveriam ser cumpridas em prisões públicas, arejadas, de verão, com higiene, com lugares intactos. Isso não acontece desde o Código do Império, em 1830. Ou seja, tudo que deverão acontecer no Brasil, tudo que não funciona. Então, essa é a minha primeira reação, quando o ministro Alexandre fala que a polícia já aprende mal, e aprende mal desde o tempo do Império. Quando ele diz que 42% dos presos são provisórios no Brasil, no Piauí, 74% são provisórios, né? E no Ceará, 70%.
Então tem muito juiz, a polícia prende mal, o juiz decreta a privação de liberdade, mas não tem juiz da execução para soltar, e também não tem advogado. Eu não sei se vocês se lembram, vocês são um pouco mais jovens do que eu, no interior do Pará, próximo a Belém, uma menina de 13 anos foi colocada numa carceragem adulta masculina, junto com presos adultos. Em troca de favores sexuais, ela recebia parte da alimentação dos presos. Então, é esse o Brasil, é assim que o Brasil cuida dos seus condenados. Quanto às audiências de custódia, eu acho que elas são uma das iniciativas mais positivas que aconteceram. 42% daqueles presos que passam pela audiência de custódia são soltos. Então, São Paulo hoje tem 245 mil presos, nós teríamos um número de presos maiores, e quase mais de 100 mil são provisórios. E eu estive acompanhando uma manhã no Fórum da Barra Funda. Eu acho que esse é um programa que todos vocês deveriam fazer. Passar uma manhã ou uma tarde acompanhando a audiência de custódia. E o primeiro caso que chegou na audiência de custódia foi um infeliz que foi preso por furto de abacaxi no Ceasa. Furto de abacaxi. E aí o promotor, com todo respeito ao Ministério Público, dizia que ele poderia ser um receptador de abacaxi. Eu não sei quantos abacaxis você consegue pegar na mão e levar para casa. E, obviamente, ele não tinha um endereço, ele morava debaixo da ponte no Ceasa, e aí ele foi solto, mas tomando uma bronca do promotor e do juiz. O segundo caso foi um furto de torneira. O cidadão estava, acho que, reformando a casa dele, furtou uma torneira e foi levado também flagrante para a audiência de custódia, e o juiz arbitrou uma fiança para ele. Não tem dinheiro para comprar uma torneira, ele chegou descalço, porque ele também não tem dinheiro para comprar uma havaiana. E, obviamente, ficou preso. Então, é mais um daqueles que vão passar para aquela estatística de presos provisórios aqui em São Paulo. Outra coisa que se discute muito, e eu sei que o meu tempo é curto, é a ideia de privatização do sistema prisional. Eu sempre achei e acho, o Alexandre concorda comigo, preso não é commodity, também não é objeto de contrato. Preso é um ser humano que tem direitos, deveres e obrigações. Então, recentemente, nos Estados Unidos, semana passada, não vai acontecer mais o modelo de privatização, ou seja, o mundo está caminhando para a privatização. E aqui não, aqui se fala nesse modelo. Então, Belo Horizonte, onde você tem as unidades prisionais, você vai ter uma possibilidade de um encarceramento em massa continuar, porque vai virar um negócio, né? Amanhã depois todo mundo vai querer abrir Irmãos Metralhas, prisão limitada, isso vai se tornar um business. Então, são coisas que preocupam. Então, essa era a minha primeira reação. Falando um pouquinho de números, eu vou ser mais rápido ainda, em 90, o Brasil tinha 90 mil presos. Em 2000, 200 mil presos. Em 2016, são 640 mil presos, conforme o número que o ministro nos trouxe. Então, me parece que essa população carcerária hoje no Brasil é composta de jovens entre 18, 23, 24 anos, né, que estão ali presos por furto, tráfico, roubo, que são os que compõem essa massa carcerária. E quando eu falo presos por tráfico, se vocês pegarem a Lei 1004 de 69, em pleno regime militar, era de 5 anos o máximo da pena por tráfico. Em 71, a 5.726, era de 1 a 6. A 63, 68, 76 vai de 3 a 15 e a atual vai de 5 a 15. Ou seja, durante o regime militar você tinha penas mais brandas por tráfico. E com a democracia você tem um aumento da punição para aquele que trafica. Me parece que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir o quanto antes, é uma questão urgente, naquele recurso extraordinário, a questão do artigo 28, salvo engano, da lei.
porque aí nós teremos uma redução drástica daquele que é o usuário que está ali na Cracolândia e que acaba sendo preso por tráfico. Como disse bem o ministro, as mulheres presas por tráfico somos 72%, né? 70%. Com a não hediondez do crime do tráfico privilegiado, nós, inclusive, ministro, estaremos já contemplando isso, obviamente, no nosso indulto desse ano, para que os juízes da execução, não será um indulto específico para as mulheres, mas que os juízes da execução, de forma coletiva, façam esse mutirão de final de ano, porque aí você tem uma possibilidade enorme de esvaziamento no sistema prisional feminino. Nós temos um problema seríssimo de falta de vagas no semiaberto. E o Supremo Tribunal Federal também decidiu que, quando não tiver vagas no sistema prisional semiaberto, o preso não pode cumprir no sistema mais danoso, que é o fechado. Então, temos um outro levantamento que já solta mais de 40 mil presos imediatamente. E se você somar isso a tornozeleiras eletrônicas, eu sei que a professora Heloísa está aqui, não gosta muito, nós temos aí um outro número de pessoas que poderiam estar cumprindo fora desse sistema. Se você rodar as imagens aí, e não dá para explicar todas pelo meu pouco tempo, vocês veem como nós temos tratado bem aqui do sistema prisional. E, finalmente, existem possibilidades de ressocialização. Acho que a Maria Solange vai falar daqui a pouco do projeto Semiar. Eu estive na penitenciária feminina da capital há 2 anos, acompanhado de Alex Atala e de juízes promotores, onde o Alex Atala capacitou presas para se formarem em gastronomia, ou seja, presas que podem sair de lá e trabalhar em restaurante. Né? Se vocês pensarem que isso é uma coisa importantíssima, meu tempo, infelizmente, acabou, mas eu só vou deixar um último recado. Acho que o pior investimento que o Estado pode fazer é não investir num sistema prisional humano decente. Continuamos depois. Obrigada ao Marcos, que na verdade trouxe diversos temas importantes que eu acho que depois talvez apareçam nas perguntas, mas eu queria retomar só alguns. Acho que a questão da polícia, né? Quer dizer, acho que a fala do ministro fala em prende muito e prende mal, mas a gente tem que pensar também que quem prende é a polícia, né? E qual é o papel dessa polícia no perfil desse jovem encarcerado que possivelmente ficará encarcerado num regime provisório em alguns estados, aparentemente, compondo uma grande parte da população carcerária. A questão da privatização dos presídios, que eu acho que é uma questão que está na ordem do dia. E, voltando, talvez, para o tema realmente da nossa, que era um tema central, da possibilidade de reinserção, né, do indivíduo que está preso e que sairá da prisão, a questão das políticas públicas no sentido de haver vagas no semiaberto, como que enfim, o regime aberto, etc. E tal. Então, acho que vale a pena chamar a atenção. Eu passaria, então, sem mais delongas, a palavra a Maria Solange Senese para contar um pouco da experiência dela dentro do sistema, né, trabalhando com esses presos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar, dividir essa mesa com essas celebridades. Pessoas que estão na frente, cada um em seu posto, não é? Fazendo, atuando, cada um na sua frente mesmo de trabalho. E agradecer o diretório acadêmico, acho que é lindo olhar esse grupo todo aqui de jovens que daqui 2 dias estão liderando o país, né? Porque passa muito rápido o tempo, a gente está numa sociedade extremamente acelerada e cada um de vocês provavelmente vai estar em uma cadeira como a nossa, alguns no Ministério Público, alguns na Defensoria, alguns no Judiciário, alguns advogando, alguns empresários, né? E é muito legal a oportunidade de discutir um tema que traz muita polaridade, né? Ou as pessoas querem
cuidar da pessoa presa ou querem matar a pessoa presa. Em geral, as coisas ficam meio nesses dois polos, né? E eu queria dividir a minha fala em duas partes, assim, que eu acho que são importantes dentro do tempo tão restrito para um assunto que traz tanta complexidade. Primeiro, que quando nós falamos de recuperar a pessoa presa, né, que o tema hoje é a inserção dessa pessoa por meio da liberdade, a gente está falando de uma pessoa que não vai reincidir mais ao crime, né, cumpriu o grande objetivo, né, da lei de execução penal, tem, né, punir e tudo mais, mas recuperar, eu acho que é o grande objetivo. A gente não tem prisão perpétua nem pena de morte, ainda que a gente veja nesse processo tanta gente morrendo, né? E quando se fala da recuperação dessas pessoas, eu sempre fico pensando que a gente tem que olhar 3 momentos, né? Um pouco do antes, que é o que levou a pessoa para a prisão, a gente está falando da conjuntura, né? Um pouco do durante o cumprimento da pena e quais são as possibilidades durante o cumprimento da pena, e o depois, né? Que a gente fala, qual é a possibilidade dessa pessoa realmente retornar ao seio social, né? Numa sociedade que geralmente marca a pessoa pela sua história, né? Se vocês já fizeram alguma coisa errada que a mãe, o pai não gostou, sempre eles estão lembrando, não é? Até a gente provar que vai fazer diferente, tem todo um processo, né, para conseguir, porque essa na sociedade marca a gente pelo nosso passado mesmo, né? Legal, tem um monte de carinha fazendo assim, é verdade mesmo, né? Exceto vocês, que fazem tudo certinho, mas o quanto uma deslizada, alguma coisa marca a nossa história. E falando dessa conjuntura, né, o que me ocorre contar para vocês um pouco é o que vocês estão vivendo, é o que a gente está vivendo. Qual é a conjuntura hoje? É um mundo cheio de drogas, gente ganhando com tráfico, ou usando as drogas também, uma sociedade de consumo, né? Que mais? Uma ansiedade muito grande nas pessoas. Aqui alguém ansioso? Então, sim, alguém está caçando Pokémon, deve ter uns muitos Pokémon aqui dentro. Então, que sociedade a gente está vivendo hoje, né? É essa sociedade acelerada que seduz o jovem, porque as nossas prisões são cheias de jovens, e que seduz também quem não é tão jovem, porque eu também estou sujeita a essas coisas, e todos nós, e é essa conjuntura que enche de gente nas prisões. Cada um dá a resposta que tem para esses apelos que são expostos no dia a dia na nossa conjuntura, não é? Se eu quero ter as coisas, eu estudo para conseguir, se eu consigo estudar, se eu tenho uma estrutura, se eu tenho uma família. E aí todas as coisas da conjuntura é que dão as respostas para a pessoa também conseguir se posicionar. Então, nem todos têm condições de viver em situação de dignidade, e tem pessoas que mesmo vivendo numa situação bacana, também sucumbem às drogas, bebem muito. A gente está falando isso, eu sei que vocês não fazem nada disso. Mas a gente sabe que todo mundo está sujeito a dar respostas inadequadas. Hoje é muito fácil ir para a prisão depois a gente sair de um barzinho, não é? E aí, acho que nessa direção, né, dessa conjuntura que leva, e eu falo um pouco mais sobre isso, porque é essa conjuntura que vai dar os indicadores do que se deve trabalhar quando a pessoa está presa. Porque a sociedade está desenvolvendo, e aí eu não falo que não é só o Brasil, não, isso é no mundo inteiro. A gente está muito bom de prender, né? O ministro falou isso, olha, a gente está muito bom de prender. Mas eu queria completar, mas a gente está muito ruim de recuperar também. Qual é a capacidade que o sistema prisional tem de recuperar essas pessoas? E é um pouco em cima disso que eu gostaria assim, de avançar nessa discussão. A questão que envolve a recuperação, eu fico pensando um pouco, apesar de a gente ter visto todas essas degradações que são verdadeiras, eu conheço inúmeras, assim, muitas unidades prisionais, aqui no estado de São Paulo, pelo menos 100 unidades prisionais, conheço várias de outros estados, conheço algumas de outros países,
E aí eu vou fazer uma provocação para todo mundo. Eu vejo unidades prisionais, apesar de todas essas degradações, tem unidades prisionais no mundo, e a gente tem até algumas, poucas aqui no Brasil, que oferecem... Ai, já está no fim. Já está no fim. Que oferecem boas condições no atendimento do que está previsto na Lei de Execução Penal. Lá tem escola funcionando, tem um pouco de trabalho, as pessoas não apanham, as pessoas estão cumprindo as suas penas, o lugar é limpo e, às vezes, não tem superlotação. Então, em tese, todo mundo deveria se recuperar, não era assim? Aí a provocação é essa: será que se tiver tudo isso direitinho, ainda assim as pessoas se recuperam? Eu acho que a profundidade dessa ruptura, ela é muito grande. E é disso que eu queria trazer assim, uma contribuição para a gente. E essa inquietação, eu trabalhei 17 anos na FUNAP, Dr. Manuel Pedro Pimentel, todo mundo estudou, eu convivi um pouquinho com ele, né? E de entender, e era uma inquietação, acho que dele também, quando ele criou aquela fundação, de entender o que você deve fazer durante o cumprimento da pena para que essa pessoa consiga dar respostas diferentes aos estímulos quando ele estiver lá na rua. Aí vem uma grande dificuldade. Prisão ressocializa ou não ressocializa? E só um detalhe, vai deixar para lá o crime também e não prender? Peraí, daqui a pouco, né, não existe mais regras, não existe mais normas e tudo mais. E em cima desses questionamentos, né, e da desesperança desses jovens que vão indo para o crime e quando chegam ali ficam marcados para sempre, durante esses anos todos, o foco do trabalho de fundações como a FUNAP, de pessoas que se apaixonam pelo tema, como eu e muitos de vocês aqui, acho que vão se apaixonar e já são apaixonados, e a direção natural é levar, olha, vamos dar uma escola boa, trabalho para essas pessoas, não é isso? E curso de qualificação profissional para essas pessoas. E esse é um dos caminhos, mas ainda assim vinha uma grande inquietação para quem está trabalhando dentro de uma fundação, como a FUNAP, que eu trabalhei bastante tempo. A inquietação é que na saída essas pessoas não estavam fortes o suficientes ainda para dar respostas diferentes àqueles estímulos. As drogas, né, a sociedade do consumo, eles de volta se posicionavam numa situação de fragilidade. E em 2012, eu já tinha uns 15 anos de fundação, eu, já uns anos antes, um pouco, eu fui atrás de uma política pública que acolhesse melhor o egresso. A gente está falando se deu tudo certo ainda no presídio, ainda a gente tem que dar tudo certo quando ele sai. Não é? Porque a gente, sem marca nenhuma, alguém aqui tem dificuldade de achar estágio? Todo mundo conseguiu estágio? Não, é que essa faculdade não conta. Essa faculdade não conta. Mas muita gente tem dificuldade de conseguir estágio para começar, mesmo com uma formação maravilhosa que às vezes as pessoas trazem. E aí, durante essa experiência, nós conseguimos criar uma política pública e no dia do lançamento desse evento, eu conheci um empresário que foi dar um depoimento sobre as ações que ele fazia na área social. E depois de uns 2 anos, nós nos unimos, porque ele tinha as mesmas inquietações. Só para falar quem é a pessoa, é o Jaime Garfin, que é da Porto Seguro. E essas nossas inquietações fez com que a gente iniciasse alguns diálogos bem bacanas, e fomos atrás, fizemos um grande trabalho de benchmarking, a busca de boas soluções, aonde existiam boas práticas, né, no mundo com relação a isso, com relação à recuperação da pessoa presa. É disso que a gente está falando hoje. Né? A chance de uma pessoa sair e não reincidir. Desses diálogos, chamamos Drauzio Varela, Nagashi Furukawa, chamamos pessoas da atual secretaria, gente do CNJ, foram diálogos bem bacanas, e o Poder Judiciário. No fim desses diálogos, o Poder Judiciário, muito sensível ao avanço das políticas criminais, tem as audiências de custódia, hoje a gente tem várias ações voltadas para a melhoria da área criminal. Aliás, eu vejo todo mundo fazendo esforço para isso melhorar. As respostas é que têm sido ruins.
E no fim desse projeto nasce um projeto, né? Nasce um projeto que se transformou num programa e aí também nasce um instituto, porque antes nós só fazíamos uma série tá acabando o meu tempo mesmo. Mas acho que a gente vai entrar muito no assunto agora, é uma provocação mesmo. E nasce um instituto vocacionado para dar essas respostas. Então a gente não está falando só da conjuntura, a gente está falando de como fazer o melhor durante o cumprimento da pena, para que essa pessoa saia com os músculos emocionais fortes para aguentar a droga, aguentar o desemprego, aguentar a crise, a mulher que traiu, o filho que abandonou. É um pouco disso. E aí nasce um programa que junta todos esses métodos, denominado Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando, é um nomão que é a sigla SEMEAR, e nós iniciamos um projeto piloto em Limeira. E eu trouxe um pouco, antes da gente iniciar essa conversa, um videozinho para vocês conhecerem. E eu vou finalizar a minha fala apontando duas coisas, né? A primeira é que o que distingue os presídios que recuperam dos presídios conservadores, né, desse sistema comum, que é uma instituição total, que forma uma pessoa especialista em ser preso. A gente quer especialista em ser preso? A gente quer uma pessoa especialista em ser livre. E o que diferencia uma unidade que produz uma pessoa especialista em ser preso em uma que pode produzir um especialista em ser livre? São duas coisas. A forte participação da sociedade no cárcere, abrindo a instituição total, aquele lugar secreto onde ninguém sabe. Alguém já tentou entrar em presídio com facilidade e conseguiu aqui? É muito difícil, né? Então, como é abrir o cárcere para participar da recuperação dessas pessoas, e é isso que faz a diferença, e dá o protagonismo à pessoa presa. Dá o protagonismo, porque a gente não está falando de criança, é adulto mesmo. Ele tem que participar do seu processo de recuperação. Então, são essas as duas coisas. E finalizo fazendo um convite para vocês para participarem desse processo. Eu acho que vocês têm que conhecer uma unidade prisional, isso é importante. Saber que vocês podem participar de projetos, vocês podem participar patrocinando projetos, atendendo as pessoas. O pro bono é um caminho, né? Atendendo também essas pessoas e divulgando isso. E principalmente tirando um pouco a marca do preconceito, né? Porque a gente tem que superar essa condição de vítima dos bandidos e tudo, e também do algoz que quer acabar com eles. Mas como a sociedade pode ser responsável desse processo, né? Porque a gente já é responsável por esse passado, mas a gente é responsável pelo presente e pelo futuro dessa sociedade. Então, qual é o papel de vocês, né, que são jovens, nesse processo? Eu convido vocês a pensarem na escolha que vocês fazem mesmo, né? E esse vídeo, ele mostra um pouco dessa experiência que aconteceu em Limeira, onde as pessoas, a sociedade deixa de ver o presídio como esgoto, que ninguém quer um presídio vizinho da sua casa, e passa a ver o presídio como um dos seus bairros, cheio de possibilidades, né? É bem isso mesmo que eu queria passar para vocês. Obrigada. Muito obrigada. A gente vai passar um trechinho inicial do vídeo. O vídeo tem 10 minutos, a gente vai passar um minutinho e meio. E a gente vai mandar o link para todos vocês, para que vocês conheçam então o projeto. E aí também acho que possam procurar, se tiverem interesse também, ajudar de alguma maneira. Então a gente vai passar um trechinho inicial. Pode pôr mais alto um pouquinho, senão não vou conseguir ouvir. Mas fala. Isso conta um pouco da história, desde que ela começou os diálogos dentro dos presídios.
O projeto Semear visa isso, buscar o auxílio da sociedade civil, dos particulares, da sociedade privada, para estar entrando juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária, o Poder Judiciário, estarem auxiliando, estarem colaborando com a participação efetiva nas áreas que podem estar ajudando. No meu caso especial, a área jurídica, a área de saúde, a área de empregos para esses educandos, esses presidiários. Isso é uma maneira essencial para estar colaborando no projeto de ressocialização. Olha, pelo que eu estou acompanhando do Semear, ele está conseguindo fazer com que o preso consiga estudar, trabalhar. Então, para isso, é muito importante, porque ele consegue saber que ele é capaz de fazer alguma coisa. Essa é a intenção, fazer com que ele se sinta capaz. Porque o fato de ficar ali 24 horas sem ter o que fazer, aí ele começa a pensar outras coisas, ele se sente desvalorizado por ele mesmo. Mas quando ele tem um trabalho, ele tem uma motivação, já ajuda. E o Semear está fazendo isso. Tem tanta coisa. É um corte enorme, hein? O bom tá para vir ainda. A gente vai pedir que o pessoal da organização do evento disponibilize o vídeo para todo mundo, para que a gente possa... Ah, não pode? Ainda não pode, aqui não pode. Para que a gente possa passar para a fase de perguntas. Estou vendo que as carinhas estão começando a ficar ansiosas aí, porque eu acho que há muitas questões que acho que eles gostariam de ouvi-los. Claro. Então, agradeço enormemente, Maria Solange. No final. Legal. E isso. E eu espero que, enfim, talvez algumas perguntas possam ser até de esclarecimento em relação ao projeto, os objetivos, há quanto tempo ele está já em funcionamento, não entendi muito bem se é um projeto piloto, enfim, talvez algumas coisas apareçam nas perguntas, senão eu mesma deixo aqui as perguntas já para a primeira fase. Eu queria, então, vou precisar da ajuda do pessoal da organização para que a gente faça as inscrições. Eu pediria que as perguntas fossem breves e diretas, para que a gente possa ouvir todos os membros da mesa, que a gente possa ouvir reações de todos os membros da mesa. Tudo bem? Breves e diretas, ok? Danilo, professora Heloísa, a Mauri. Tá. A gente pode fazer uma rodada de 4 perguntas? Ok. 4 perguntas, a gente passa para os membros da mesa e a gente faz mais uma rodada, ok? Boa tarde a todos. Eu agradeço a mesa pela palestra, foi muito boa. A minha pergunta é direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, ela é dividida em 2 partes. Aqui, tudo bem? Na sua fala, o senhor tratou logicamente sobre como, a gente vai falar de todos, o sistema prisional está em uma situação bem calamitosa. E eu gostei muito da sua fala sobre as audiências de custódia como modelo de solução, que apareceu também em outras falas. Porém, o senhor também usou que isso é uma maneira de a gente evitar com que os presos que não deveriam estar lá entrem no sistema. Outras medidas que podem ser tomadas nesse sentido, por exemplo, eu fico pensando, pedindo por causa da gravação, como, por exemplo, a descriminalização de drogas, seria uma alternativa. Eu gostaria, pelo menos, de escutar qual que seria a opinião do senhor sobre o tema. E uma outra situação seria como que a gente poderia fazer um controle de dados sobre o sistema carcerário. Um tema levantado também na mesa e levantado por pessoas que estudam sobre o tema é que é muito difícil, em escala local, municipal, estadual, até federal, achar dados atualizados ou mesmo dados sobre o sistema. Eu gostaria de saber se existe algum programa sendo feito pelo Ministério Federal ou em qualquer outro sentido. Por favor. Obrigado. Oi, boa tarde. Gostaria de também de ir no mesmo sentido da pergunta do Danilo em relação a medidas que podem vir a ser adotadas. Quando a gente fala do perfil do sistema prisional, a gente não pode ignorar o papel que a polícia tem nesse aspecto, não é? E vem das ruas até uma reivindicação pelo fim da polícia militar, né? Não acabou, tem que acabar, né? E eu gostaria de saber, enfim, ciente de que estamos apenas
a 3 dias do final do governo interino, enfim, que ainda está sob júdice, mas ainda assim gostaria de saber se há planos no Ministério da Justiça para reforma da polícia, que é tão necessária no país. Muito obrigada. Oi, boa tarde. A minha pergunta vai para toda a mesa, no sentido da relação entre os dois dados, porque no Brasil se prende muita gente está presa, mas ao mesmo tempo a gente convive com uma realidade que o número irrisório de crimes são resolvidos. Então, ao mesmo tempo que nós não resolvemos crimes nenhuma investigação chega até o fim, nós conseguimos ainda assim prender muita gente. E esse paradoxo que é essa situação. Um comentário sobre isso, por favor. Bem, primeiramente, fora Temer, uma boa tarde para os golpistas e para os golpeados. Tendo em vista que, sob seu comando, quando secretário de Segurança Pública em São Paulo, a PM invadiu ocupações estudantis sem ordens judiciais e fez uma das coisas que creio que lhe agrada, jogar bombas de efeito moral e atirar balas de borracha em manifestantes, em estudantes, no caso, com a desculpa de recuperar a ordem pública. E tendo em vista a repressão gigantesca que tem ocorrido desde segunda-feira em São Paulo, você, como ministro da Justiça, pretende lidar como com esses manifestantes, tendo em vista também a vigência da lei antiterrorismo? Seria a prisão desses manifestantes chamados de petistas, comunistas e baderneiros uma solução e uma forma de recuperação desses que têm o ideal diferente do governo golpista? Para fazer mais uma pergunta? Bom dia. A minha pergunta vai diretamente para a Anelisa. Eu queria saber um pouco mais sobre o ponto final que ela teve, acho que até por uma questão de tempo não pôde continuar, sobre essa questão do caos do sistema carcerário, ou coerência lógica, ou até mesmo, eu diria, uma coerência ideológica, né? E até, talvez, em contraponto com o projeto que a Maria Solange Senese mostrou do projeto Semear, nesse direcionamento mesmo. Oi? Mais uma? Não dá. Depois. Naturalmente, uma boa parte das perguntas foram dirigidas ao ministro da Justiça, o que é natural, mas eu gostaria também de abrir a possibilidade para que outros membros da mesa reajam a todas as questões que foram levantadas, porque, de fato, as falas iniciais foram muito breves. Então, talvez nem todos tenham conseguido se colocar nas questões que foram levantadas aqui. Vou passar a primeira palavra ao doutor Alexandre de Moraes, depois podemos ouvir na sequência. Bem, obrigado pelas questões, começando pelas 3 questões. A questão de dados, já desde que eu assumi, quase 4 meses, eu já constituí, levei inclusive aqui uma equipe que sistematizou os dados aqui em São Paulo para que a gente possa sistematizar todos os dados. Houve, nessa última década, nesses últimos anos, total desprezo por essa área, seja da área penitenciária, seja da área de pensar políticas para drogas, seja da área de segurança. Então, não há nem dados confiáveis. É um absurdo que o governo federal tenha largado de tal forma algo que hoje, não só no Brasil, no mundo, é uma das de todos os países, sempre saúde e a justiça, porque outro erro do Brasil é achar que segurança e justiça são coisas separadas. Isso acaba refletindo aqui na questão penitenciária. Quando eu disse que o Brasil prende muito e prende mal, veja, é o Brasil, é o sistema Brasil. Não é só a polícia. Porque se fosse só a polícia, nós não teríamos nenhum problema, porque a justiça soltaria imediatamente. Isso, e um dos exemplos é a questão do usuário de drogas e do tráfico de drogas. O usuário a legislação já foi alterada, vocês devem saber, não há possibilidade de pena privativa de liberdade para o usuário. O usuário tem
ou tem que participar de uma palestra, ou advertência do juiz, ou tratamento se ele concordar, e o usuário é TC, é termo circunstanciado, nem é prisão em flagrante. E aí se levantava, dentro dessa discussão, é o Brasil que prende mal, muito mal, ou é a polícia? Se levantava que com o início das audiências de custódia, nós teríamos uma mudança total de paradigma. Porque ao chegar aquela pessoa presa pela polícia como traficante, o pequeno traficante, haveria imediata soltura por parte do judiciário. E isso diminuiria, mostraria que a polícia não só, se diz em São Paulo, no Brasil todo, estaria aprendendo errado. Nós tivemos, ano passado, e nós planilhamos, aqui São Paulo foi o primeiro estado a instalar a audiência de custódia, e isso eu falo com grande satisfação, porque eu instalei em São Paulo a audiência de custódia. Eu assumi no dia 1º de janeiro de 2015, no dia 4 de janeiro eu estive com o presidente Lewandowski do Supremo, mostrando como daria para instalar aqui em São Paulo. No dia 6 de janeiro com o presidente, então o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nalini, e instalamos 14 mil audiências de custódia no passado. O percentual de desclassificação de prisão em flagrante, de tráfico para uso, o percentual foi de 7%, absolutamente idêntico aos anos anteriores. Ou seja, não é a polícia que tipifica errado ou certo. Essa tipificação é do sistema. Então, nós temos que aproximar mais o Ministério Público, o Poder Judiciário da questão penal. Não só a Defensoria Pública, não só uma aproximação formal. Nós temos que aproximar de uma maneira real. Ou seja, lá verificar realmente se não é o momento de analisar outros critérios para verificação usuário, se é traficante, mas o que ocorre é que é o sistema. A audiência de custódia foi boa? Ótima. Eu já desde o início eu dizia que a audiência de custódia, para mim, era um habeas corpus social. Qual a ideia de habeas corpus social? O habeas corpus, vocês todos sabem, é o início, né, de uma oração, uma sentença, onde fala, trazei o corpo perante o magistrado, você pede o habeas corpus para o juiz analisar a sua liberdade de ir e vir. Não são todos que têm condição de ingressar com o habeas corpus, apesar das defensorias já instaladas, não, quem tem condição econômica imediatamente ingressa, quem não tem, às vezes, fica esperando muito. Na hora que você fixa que todo preso em flagrante, todo preso, deve ser levado em até 24 horas para o juiz, você dá um habeas corpus social para todos. Está na presença do juiz. Ah, mas o juiz não está soltando. Mas é o judiciário que tem essa função. Se, por algum motivo, a maioria não concorda como o judiciário está atuando, nós temos que analisar as causas. Mas se levou ao juiz. Isso foi muito importante, porque é outro dado que muita gente acaba criticando por ignorância dos dados. Isso levou ao seguinte, e eu dizia para muita gente que achava que a audiência de custódia ia liberar um monte de gente que deveria ficar preso. Eu dizia que ia comparar no final do ano os percentuais de antes da audiência de custódia e depois. E eles ficaram praticamente idênticos. Em torno de 54%, 55% das pessoas levadas, o juiz concedeu a liberdade provisória, e em torno de 42%, 45% manteve preso. Absolutamente idêntico à média histórica. Óbvio que um juiz aqui de São Paulo, que já tem 20, 25 anos de carreira, não é porque vai levar o preso na frente dele que ele vai mudar de ideia do que ele acha da interpretação legal. Então, por que foi boa a audiência de custódia? A audiência de custódia foi boa porque, às vezes, a pessoa, para o juiz analisar e liberar, ficava 2 semanas, 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses preso. E aí o juiz falava, realmente não há necessidade, soltava. Agora, em 24 horas,
o juiz já fez. Não há necessidade e solta. Então, a audiência de custódia, ela foi boa nesse sentido, porque antecipa a soltura de prisões desnecessárias. Agora, não se mudou a mentalidade, por óbvio, do juiz, do promotor, da polícia. Se amanhã o judiciário decidir, e há discussões nesse sentido, inclusive no Conselho de Política Criminal e Penitenciário e no Supremo Tribunal Federal, de fixar qual o peso, qual a quantidade para ser traficante, usuário, imediatamente aí polícia, judiciário vão seguir. Nós precisamos verificar a mudança ou não de mentalidade. A questão de descriminalização das drogas. Há no Supremo Tribunal Federal um julgamento em relação à maconha. Um dos ministros tentou estender, isso foi pedido vista, porque há diferenças, vocês sabem, entre o efeito que as drogas dão. Ninguém aqui nunca vai ser, exagero, mas eu acho que nunca vai ser roubado com violência por alguém que usou maconha. Ninguém vai se utilizar de maconha para praticar, para ficar mais excitado em um crime. Agora, o crack, desde que entrou no Brasil, no mundo, o crack, desde que entrou no mundo, aumentou a criminalidade no mundo. Essa última década que nós falamos, e vocês viram os dados, ela coincide, os últimos 10, 15 anos, coincidem com dois fenômenos. Um, no mundo, crack, e o Brasil hoje é o maior consumidor de crack do mundo, obviamente em números absolutos, e o Brasil passou a ser o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O Brasil, até 15 anos atrás, ele era mais passagem para a Europa, Colômbia, Bolívia, Peru, principalmente cocaína, passagem para a Europa e passagem para a África. E não queriam os traficantes fazer o caminho dos México, Estados Unidos. O Brasil passou a ser consumidor. Então isso gerou cocaína e depois crack, gerou mais violência, acabou gerando esses números. E a esse fenômeno, obviamente, se somou aquele de que nos últimos 10, 15 anos, na última década, não se investiu nada em questão de proteção de fronteiras, questão de inteligência, questão de dados, os próprios dados, esses dados que são simples, você pega de cada estado, trabalhar em cima dos dados. Então, é possível reverter, é possível, o Supremo deve, até o final agora do semestre, porque o presidente do Supremo estava como presidente do Senado para o impeachment, agora voltando mais assiduamente e assumindo a ministra Carmen Lúcia, dia 12, ela deve colocar em pauta essa questão. Eu não acho que a descriminalização da maconha vá aumentar a criminalidade. Agora, não acho que seja possível conviver com os traficantes, cocaína, crack, até porque isso é o capital de giro da criminalidade organizada para a prática de outros crimes. Uma outra questão que foi perguntada, o que há aqui, foi perguntada aqui ao lado, a necessidade de uma reforma de segurança pública no Brasil. E a necessidade de uma reforma porque a União, nos últimos anos, na última década, simplesmente se ausentou. A União disse, o governo federal, não é comigo questão de segurança, problema dos estados. Porque a Constituição diz que segurança pública é só dos estados. Olha, isso é problema da sociedade, é problema dos brasileiros. A União não pode, ainda mais tendo a função de coordenação de fronteiras. O Brasil não é grande produtor de cocaína, grande produtor de crack. Então, a União se ausentou. Ao se ausentar, ao não coordenar nada, ao não investir, para se ter uma ideia, em
2014, é o último dado do próprio Ministério da Justiça, anterior, em 2014, a União, que é quem mais arrecada, ela investiu 9 vezes menos em segurança do que o Estado de São Paulo sozinho. Ela investiu 2 vezes mais só que o Estado do Acre, que é um Estado que tem pouquíssima possibilidade de investimento. A reforma da questão da segurança, ela se faz necessário, primeiro, mais recursos para toda a área justiça, segurança, e a necessidade de uma coordenação em relação à União. A União não pode ignorar segurança. O governo federal não pode fingir que não é com ele. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Queria... Oi? Ah, é verdade. O ponto... Eu vou passar a palavra à professora Ana Elisa. Podemos fazer na sequência? Me foi perguntado especialmente sobre o chamado caos do sistema, né? Se o sistema é um caos ou se o sistema é muito coerente, né? E eu acho que ele é muito coerente, né? De caos não tem nada. Por quê? E isso envolve ideologia. É a ideologia da pena como sinônimo de prisão. Mais do que isso. Né? Pena como sinônimo de prisão, que é sinônimo de retribuição violenta pelo Estado. Né? Essa é a ideologia. Dentro dessa ideologia, não existe caos. O sistema funciona perfeitamente. É isso que ele promove. Não é? Uma resposta violenta. E a gente não vê caos na própria sociedade. Ou alguém aqui já se manifestou na rua por conta das desgraças do sistema penitenciário. Quando a gente vê as decapitações em Pedrinhas, por exemplo, alguém saiu na rua com plaquinha falando não ao absurdo que acontece no caso, a sociedade não fala nada. Né? A sociedade bate palmas para isso. E não porque a sociedade seja malvada, né? Mas porque todos nós temos um instinto primitivo de vingança. Né? E quem deve nos educar em relação a esse instinto, que é de todos nós, porque todos nós somos potenciais vítimas, é o Estado. Só que o Estado é o primeiro a incentivar esse instinto e essa ideia de prisão como pena, única pena possível, e como pena retribuição. Ora, a ideia de prisão como pena corretiva caiu por terra no século XIX. Né? Quando a pena privativa de liberdade se firmou, enquanto pena, não só como custódia executada, mas como pena, já se verificou que ela não funcionava, porque ela não recuperava ninguém. E isso é uma obviedade. Né? Portanto, quando a gente fala, bom, como nós vamos recuperar os encarcerados e dizer, mas eles não foram colocados lá dentro para serem recuperados. Porque não dá para dizer que alguém preso esteja sendo recuperado de alguma coisa, ou esteja sendo educado de alguma coisa, só se eu adotar uma visão de educação no sentido moral. Não é? A penitência que vai levar o indivíduo a se reeducar para a sociedade, isso não existe. Não é? Na verdade, quando a gente tem um indivíduo encarcerado, a gente tem uma perturbação tamanha a sua personalidade, que depois, apesar da prisão e por conta da prisão, o Estado tem o dever de buscar recuperar esse indivíduo, ao menos para que ele possa voltar ao estágio anterior ao estágio de prisão. Então a gente vê, por exemplo, nas sentenças, e muitas vezes nas sentenças dos juízes de execução penal, né, que embora hoje a gente não tenha mais a obrigatoriedade dos exames criminológicos, mas muitas vezes eles ainda pedem, né, os juízes decidindo, a partir de conclusões desses exames criminológicos, ao indivíduo se apresenta infantilizado. O indivíduo apresenta traços de egoísmo. O indivíduo tem sentimento constante de perseguição. O indivíduo não consegue enxergar o coletivo. Puxa, bingo, não? Que obviedade que o indivíduo está assim. Ele está assim porque ele está encarcerado. Porque qualquer um de nós ia passar pelos mesmos
pelas mesmas perturbações. Portanto, o grande problema está nessa ideologia, e aí não adianta a gente pretender criar normas se a cultura jurídica é outra. Né? E a cultura jurídica, a cultura do Estado é outra. Né? Qual é o problema das polícias? Por que se investe tanto em polícia militar e nada em polícia civil? A polícia civil é sucateada, e a polícia civil é a polícia que investiga. Né? A polícia militar é a polícia que repreende violentamente, né? Que reprime violentamente. Essa é incentivada. A polícia civil não. Por quê? Porque o incentivo ideológico é o incentivo da resposta violenta em relação ao Estado. E aí a pergunta é, recuperar o quê? Recuperar por meio do cárcere? Não. Não é possível. O cárcere não nasceu para isso, e quanto mais caos, melhor. Né? Caos no sentido de falência. Né? Essa expressão é muito comentada. A falência do sistema penitenciário. Percebam como essa expressão é uma expressão perigosa, porque ela nos leva a uma situação de comodismo. Bom, se o sistema está falido, então faz o quê? Né? Está falido porque nós não temos condição de investir mais. Porque melhor investir em educação, melhor investir em hospitais, em saúde pública do que no cárcere. Então, quando o Estado tiver melhores condições, a gente vai investir no cárcere e aí vai melhorar a situação. Enquanto não der certo, a gente não tiver essa capacidade de investimento, a gente não vai investir. Isso leva a um conformismo social. Então, deixe as coisas como as coisas estão. E é claro que essa falência leva a um ciclo de mais violência do Estado. O que acontece com o Estado que é omisso dentro do cárcere? E é isso que a gente tem hoje no Brasil. O fenômeno que a gente tem dentro desse encarceramento de massa, o superencarceramento, é um fenômeno paralelo de autogoverno. Os cárceres se autogovernam. O Estado não está lá dentro. Quem tem a chave do presídio, para quem nunca foi, são os internos. Quer dizer, o Estado fazendo isso está mostrando o seu poder, no sentido de poder punitivo, ele está se mostrando um Estado eficiente ou um Estado sério? Na verdade, não. Ele está se mostrando um Estado fraco. Até porque faz nascer e crescerem os grupos criminosos. E é assim que surgem as facções criminosas no Brasil, dentro do cárcere, por conta do descaso do Estado. Então, vejam como esse mecanismo de falência, entre aspas, do sistema penitenciário é muito propício, não é, para um ciclo cada vez maior de violência. Eu disse que eu tinha trazido uma decisão interessante do Tribunal de Justiça para vocês. Essa foi uma das decisões mais malucas que me chegou ao conhecimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2012, numa das suas câmaras, julgando um recurso, uma apelação da defesa de uma ré condenada em primeira instância pelo crime de roubo, essa ré foi condenada a 4 anos em regime aberto e pleiteava sua absolvição por ausência de provas. A acusação não recorreu e o Tribunal de Justiça absolveu a ré. Por quê? Por falta de provas? Não. E aí o acórdão é extraordinariamente inquietante. Os desembargadores dizem, ora, condenar alguém por roubo a regime aberto é sinônimo de impunidade. Isso é uma disfarçatez para a sociedade, e se isso é assim, a gente acha melhor absolver. Ela foi absolvida por isso. E isso está escrito. É dizer, é essa a ideologia. Punir é punir por meio da pena privativa de liberdade. E quanto mais ela for cruel, melhor. Porque é para isso que ela serve. Para retribuição do mal pelo mal. Ora, quando a gente fala nisso, como é que a gente vai promover uma ressocialização? Uma ideologia de ressocialização? Ressocialização não tem um sentido moral. Ressocialização tem a ver com reintegração social. E a gente pode usar uma imagem até infantil para vocês. Se entrassem aqui na sala, agora, jovens, da mesma idade que vocês, só que vestidos de um jeito completamente diferente, falando com gírias muito diferentes, se comportando de um jeito muito diferente de vocês, eu aposto que nenhum de vocês, ao final desse evento, ia seguir esse grupo de jovens em algum lugar com eles. Porque vocês não se identificam. E, portanto, não se veem obrigados ou não se veem voltados a seguir aquele tipo de comportamento. O discurso do cárcere é a mesma coisa. Eu não vou ressocializar alguém dizendo, eu estou certo, você está errado e você tem que se corrigir conforme eu entendo que você deva agir. Isso não é um discurso democrático. Discurso de ressocialização tem que ser, isso não sou eu que digo, isso não é uma novidade, o Alessandro Barata dizia isso, vocês todos já devem ter lido. O discurso de reintegração social é um discurso de identificação social. Só que a gente no Brasil promove um discurso de polarização social. E a gente que está dentro do cárcere vê isso todo dia. Eles falam,
vocês são a sociedade, nós somos os bandidos. Enquanto a gente faz esse discurso de polarização, depois eu não consigo promover uma reintegração, eu não consigo fazer com que esse indivíduo se motive a aderir às normas jurídicas, porque as normas jurídicas não são dele, são minhas, da sociedade, e ele não faz parte, segundo eu digo e o Estado diz para ele, dessa mesma sociedade. E esse é um problema do Estado, de novo, que tem que nos educar. E o Estado é o primeiro a nos deseducar. O Estado contrata egressos? Nos concursos públicos, quantos editais nós vemos como um dos requisitos os antecedentes criminais? O Estado é o primeiro a não contratar. O Estado é o primeiro a ser omisso no trabalho dentro do cárcere. Então, a gente tem que pensar no que a gente está fazendo. O que não dá para colar é o discurso de que o cárcere reeduca, de que a pena serve para recuperar, não a pena privativa de liberdade. E aí eu já estou, enfim, manifestando uma opinião muito pessoal, mas é dizer, não é para isso que ela serve. Ela serve para retribuir violentamente um crime causado. Qual a utilidade social disso? A meu ver, nenhuma. Nenhuma. Manter esses indivíduos assim encarcerados e depois exigir que eles cumpram qualquer norma jurídica soa ridículo. A gente não consegue convencer nenhuma criança desse discurso. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é essa ideologia que eu estou falando. Quer dizer, de causa o sistema penitenciário não tem nada. Ele é deliberadamente assim. Serve para isso. Eu queria passar a palavra para o Fux, depois para... Acho que eu vou ser rápido. Para uma reação. Também sobre a audiência de custódias, ministro Alexandre, nós tivemos nesses 9 primeiros meses, não, 8, 487 casos de tortura de presos que chegam torturados na Barra Funda. Desses 487 casos, nós tivemos uma denúncia, ou seja, 486 casos de tortura não foram levados a sério. Então, nós temos um problema sério de tortura nesse país. Por mais que a democracia andou, continua se batendo muito ainda. Quando temos esse problema policial, me parece que o policial militar, se der uma batida aqui na Rua Rocha e pegar algum de vocês com 1,5 gramas, 2 de maconha, vai dar um sermão e vai liberar vocês. Se for na periferia, numa rua escura, num lugar duvidoso, ele vai ser encaminhado para uma delegacia de polícia. Então, você já tem esse primeiro problema no momento da polícia. E o delegado, com medo do PM para não criar conflito, ele pode decretar o flagrante. Isso vai para o Ministério Público, que com medo da corregedoria do MP também pode denunciar e o juiz privar de liberdade. Então, acho que deveria haver, e eu sugiro a vocês, jovens, de uma coalizão, uma conversa, trazendo aqui autoridades dessas 3 pastas, porque eu acho que está faltando um bom entendimento. Quando eu visito o CDP da Vila Independência, onde deveriam ter 740 presos, tem 2.800, e na cela tem 64, quem domina ali dentro é a facção dominante aqui da capital. Então, nós temos, o Estado cedeu, essa facção comprou e não vai devolver tão cedo. Então, acho que isso é um problema seríssimo, que quanto mais se prende, quanto maior o número de encarcerados, você tem o poder paralelo comandando. Como diz, você perde o controle. Você tem um número de agentes penitenciários que não estão preparados para atender 700, não 2.800. Aí você não tem médico, aí você não tem dentista, aí você não tem assistente social, aí você não tem alimentação adequada e você tem um problema sério de escolta. Então, tem presos que demoram 1 ano para conseguir realizar um exame, porque você não tem como trazer do interior para cá. Então, temos a superlotação, esse encarceramento em massa, cria todo esse problema no sistema prisional. Então, essa era a minha... não sei se eu respondi, enfim, mas acho que acabei entrando em outras questões. E rapidamente sobre ressocialização, eu visitei o ano passado em Itaú, na PAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado.
e lá 94% dos presos saem de lá e vão trabalhar e não voltam, porque ressocializa. É um número menor de presos? Sim, são 180 presos. Eles são chamados pelo nome, não por ladrão. Você entra no CDP, o preso é ladrão. Eles vestem a roupa normal deles, eles não são algemados, eles têm direito a uma alimentação, eles trabalham. Então, tem experiências, tem coisas que funcionam em pequena escala. Precisaríamos pensar um pouco mais em ressocialização, em alternativas à pena de prisão, em justiça restaurativa. Acho que os juízes têm que ser mais criativos também. Acho que mandar para um CDP onde cabe 700, não funciona, só piora. Por favor. Eu penso assim que um evento como esse, né, que traz um tema tão forte, que é o encarceramento, a crise carcerária, e aí a recuperação dessa pessoa, a inserção dessa pessoa. É difícil trabalhar e assim, uma coisa que às vezes angustia um pouco é perceber que a concentração das discussões fica em torno da crise carcerária. Assim, eu participo há anos de debates desse tipo e eu acho assim que esse é um momento para a gente pensar realmente em alternativas. Porque o que a professora falou, Annelise, é perfeito. Esse sistema ele já está esgotado, tanto na estrutura, o sistema prisional do mundo, isso não é só do Brasil, na estrutura e no conteúdo, porque ele realmente foi feito para punir. Junta ali dentro um espaço de aprendizado, porque você está aprendendo na escola do crime. Realmente, se você abrir qualquer penitenciária, daquele segundo portão para dentro, não tem agente de segurança lá dentro. Quem está lá dentro são os presos falando do quê? Das coisas que eles fazem, das vivências deles. Então, quando a gente fala de mudar esse cenário, a gente tem que procurar fazer um esforço, e eu acho que até de concentrar essa juventude que vocês têm, que vocês trazem, né? De buscar quais são as alternativas que podem levar a um final diferente. Quando o Marcos comenta das APACs, é um modelo absolutamente maravilhoso. Custa 1/3 para o Estado, 1/3 para o Estado, e envolve a sociedade civil na recuperação dessas pessoas, e a pessoa presa tem um protagonismo, ele toma a decisão de não voltar mais para o crime. Só que é um método que tem seus limites. É um método que tem seus limites. Eles escolhem as pessoas, e as pessoas podem não querer se recuperar também e voltar para o sistema prisional comum. Há outros métodos, como o SEMEAR, que está nascendo agora, que pode ser uma alternativa também para determinados grupos de pessoas. Há muita coisa para a gente desenvolver nessa direção, de desenvolver políticas criminais de recuperação, porque também não dá para deixar as pessoas livres, todas elas. Não dá para deixar as pessoas todas livres. Eu fui conhecer, há um mês atrás, a PPP de Belo Monte. E eu fui, assim, realmente com o maior preconceito do mundo, porque eu tenho uma história, né, de fundação que me permite ter esse olhar. E eu fiquei absolutamente espantada com as coisas boas que eu vi. Eu vi família sendo atendida com muita dignidade. Não sei se vocês conhecem alguma família que entrou dentro do presídio, mas geralmente quem recebe é um agente de segurança penitenciário que faz a revista, porque é comum que as pessoas levem, né, drogas, celulares lá para dentro. Ali dentro elas são atendidas por um agente, uma assistente social e uma psicóloga. Então foi uma visão que quebrou um pouco logo, mas assim, fui recebida por uma R12 na entrada. Também fiquei muito assustada e tinha certeza de que todos os meus preconceitos estavam ali mesmo. Conforme eu fui entrando, eu vi muito, pode ser que isso seja o começo só desse trabalho, mas eu acho que a gente tem que conhecer melhor também esse método, porque há muita forma de recuperar, não é um jeito só. A PAC é um método mais espiritual, mais religioso. O SEMEAR é um movimento mais voltado para o fortalecimento dos músculos emocionais das pessoas, para que elas tenham força de resistir, se tratem das drogas, façam escolhas mais conscientes, que essas pessoas assumam o protagonismo da vida. E não o Estado falando o que ela tem que fazer, mas ela decidindo o que ela vai fazer da vida. A PPP
eu me encantei com algumas coisas. Eu acho que eu tenho até que estudar um pouco melhor, porque o Instituto quer apoiar também esse método. Aí eu perguntei o quanto eles estão preocupados em medir o resultado daquilo. Porque senão a gente vai falar sempre das coisas que a gente acha, mas não vai trabalhar em cima de indicadores. Então, uma preocupação nossa é medir cada projeto feito, os seus impactos, porque a sociedade ela só quer 3 coisas: uma sociedade segura, confiança no sistema prisional e a recuperação da pessoa presa. Não tem 4 coisas que ela espera do sistema prisional. E isso é muito difícil de conseguir. Todos os resultados que você tem que ter para obter esses impactos tem que ter indicadores. A gente é muito mal de indicador social. Agora tem toda uma sociedade querendo ajudar. Eu vejo empresários querendo se engajar. Hoje eles não querem participar, muitas vezes, da campanha política e tudo mais, mas querem patrocinar bons projetos que deem resultados bons. Então, eu acho que o diálogo, assim, ele tem que ser estabelecido. A gente tem que superar o diagnóstico da crise para ir no campo da recuperação. O que nós podemos fazer de concreto para oferecer oportunidades para essas pessoas se recuperarem? Eu penso que tem que pontuar a discussão sempre nessa direção. Senão a gente vai viver eternamente no diálogo, na questão de ficar no cenário e fazendo diagnóstico. Vamos fazer um diagnóstico do que recupera mesmo? Eu acho que essa é a proposta mesmo, assim, do dia de hoje, né? Pensar nessas propostas. Obrigada. Infelizmente, me informam aí, apesar do calor do debate, que a gente, na verdade, precisa encerrar, porque, né, para a gente conseguir manter o horário. Eu queria agradecer a presença de todos nessa mesa. Acho que foi uma oportunidade ouvir o ministro, mas também queria agradecer aos meus colegas de mesa. Queria reforçar o espírito plural que governa essa instituição, que permite a manifestação de posições, né? E acho que a gente precisa abraçar esse espírito. Acho que num momento tão complicado como que a gente está vivendo, né? A gente tem, por um lado, a oportunidade de ouvir o ministro, mas também a gente tem a oportunidade de ouvir opiniões diferentes e dissenso, e a gente precisa abraçar o dissenso e aprender a dialogar, né? Acho que isso é muito importante. Então, eu queria agradecer aos alunos, sobretudo, que são quem fazem essa instituição viva e de luta, né? Uma instituição que está se renovando, que está se entendendo, que está marcando suas pautas. Queria agradecer ao Centro Acadêmico, então, pela Semana Jurídica que fez, e queria agradecer muitíssimo a presença dos meus colegas que hoje estiveram aqui para discutir esse tema. Infelizmente, foi pouco tempo, é evidente que foi pouco tempo, e eu convido os alunos a continuarem pensando sobre todos os temas que foram trabalhados na Semana Jurídica, e tem aqui a oportunidade de conhecer essas pessoas com as posições que têm, com as opiniões que têm, e a gente continuar discutindo esses temas que serão cada vez mais importantes no futuro do nosso país. Agradeço a todos. Eu sei que algumas pessoas, especialmente o ministro, já me avisou que precisa se ausentar, agora às 16h, mas a gente vai terminar passando o vídeo. 16h05, mas a gente vai terminar, então, com o vídeo que foi trazido pela doutora Maria Solange Senese sobre o projeto, esse projeto pioneiro, que é, na verdade, o centro da nossa mesa, né, sobre ressocialização. Tá bom? Agradeço a presença de todos e boa tarde.